ela chega no mercado e cospe um monte de carro a um preço muito baixo e no fim do dia ela fecha no positivo justamente por esse volume, né? Ela ganha na quantidade, não na qualidade. Sim. Ô, Loconte, você olhando hoje o governo do Brasil aqui, você gosta do governo? Você gosta das medidas que ele tá tomando? Tá, E os aliados que ele tem, né? Se a sim, gente pode sim. dizer assim. É uma boa pergunta, assim. Eu, particularmente, avalio o governo Lula, o terceiro governo Lula, como ok. Eu daria uma nota 6, se eu fosse avaliar, tá? Porque, assim, a gente tem movimentos interessantes, então começou a caminhar a reforma tributária, que pra mim é a reforma mais básica e mais importante da economia. Por quê? Quem paga imposto hoje no Brasil é o pobre, porque paga no consumo, né? O Brasil é o país que mais taxa consumo. A gente tem que taxar a renda. Os Estados Unidos, que é um país menos progressista, digamos assim, tem uma alíquota de imposto de renda de 35%. A nossa é 27,5%. Então a gente tem menos imposto de renda do que os Estados Unidos. O nosso imposto é sobre o consumo, o que pesa mais pobre, para os mais pobres. Então, a reforma tributária, que teve simplificação de impostos, que é legal também, eu acho que foi um avanço do governo Lula, mas ainda tá bem lento, né? Eu acho que ainda tá muito lento. O Haddad, recentemente, ele falou de isentar pessoas que ganham até 5 mil de imposto de renda, o que é uma medida boa, só que tem que compensar também. Então, seria importante um corte de gastos ali e tal, uma diminuição dos salários, dos super salários no setor público, que é um movimento que a gente não tá vendo, né? Então, pode ser que no futuro a gente tenha um desequilíbrio de contas que pode ser perigoso, né? Em questão de projeto industrial, né? Para mim, a minha perspectiva é a seguinte, né? Só para as pessoas entenderem. Eu gostaria que o mercado por si só fosse suficiente para desenvolver uma economia. Só que por conta da competição internacional, eu não vejo isso acontecendo. Porque assim, o cara vai abrir uma empresa aqui de tecnologia. Ele vai concorrer com Samsung, vai concorrer com Apple. Ele não tem essa condição, né? Então, infelizmente, o governo precisa de alguma forma ajudar. Eu acho que a ajuda ela precisa ser muito pontual, né? Precisa ser um projeto muito bem estruturado e prezando as empresas que são boas, né? E não aquelas que são amigas do governo, mas precisa acontecer. O governo Lula aplicou a NIB, que é a nova indústria brasileira. Pela primeira vez a gente conseguiu investir mais em indústria, primeira vez em 20, 30 anos, mais em indústria do que no agro. Porque o agro, apesar de ser o motor da economia, ele já é bem estruturado. O nosso setor industrial, ele ainda está caminhando. Então eu vejo um movimento interessante nessa parte do governo Lula, mas ainda é um pouco tímido, viu? Um pouco tímido. E, Loconte, o que você acha das taxações do governo? Hum. Eu vou dar mais o exemplo mais básico que o pessoal andou reclamando muito. E Da algumas Shein. pessoas falando, é da Shein. Porque, assim, ajudou bastante o brasileiro mesmo ali, a pessoa da produção do Brasil ou não? Então, esses resultados ainda não dá para colher muito bem, tá? O ideal é numa margem de 1 a 5 anos, assim, que é o longo prazo, que seria melhor. Mas, qual que é a ideia, né, de você taxar? É justamente você ter mais competitividade interna. Então, o trabalhador que faz esses produtos, por exemplo, o cara aqui do Brás, que faz uma camiseta, ele vai conseguir competir de frente com 50 milhões de chineses que estão nessa indústria, né? A ideia é essa. Porém, não adianta nada você só taxar e você não ter um projeto de longo prazo para também ajudar os pequenos empreendedores, ajudar os médios empreendedores, que é uma coisa que, novamente, estaria dentro da NIB, mas eu ainda vejo como muito tímido, sabe? Então, assim, beleza, taxar ok, mas você vai ajudar os empresários locais? Porque a ideia de taxar é você manter os empregos aqui. É você deixar o cara produzindo roupas e tal, e esse emprego não ir pra China, né? Ou, enfim, para outros lugares. Então, por enquanto, tá muito tímido, né? A parte de taxação eles fazem, mas a parte de ajudar o pequeno empresário, o médio empresário, ainda tá muito tímido. E você acha que, assim, porque hoje o brasileiro, né, eu fico vendo, assim, eu rodo muito Twitter, rodo muito as redes sociais, e até pessoas que votaram no Lula ficou chateado, porque, Sim. tem um moleque lá que já não tem muito dinheiro, ele vai comprar um celular lá da China. Sim. Aí ele paga 2,5 pau lá, aí quando ele coloca no carrinho, atualiza, aí dá 5 mil reais lá. Uhum. Aí o cara fala, sacanagem, 5 mil reais, mas assim, a gente não tem como a gente comprar um produto aqui do Brasil. Aí eu vi até um pessoal que também faz aquele anime, né? Como que é o nome? Aquelas roupas anime e A tal. Não sei o cosplay. quê. Cosplay. Aham. Ela falou, Cara. caramba,
cosplay eu já pago caro e agora eu tenho que pagar dobrado. Sim. Aqui no Brasil eles não fazem. Então, o setor eletrônico, eletroeletrônico e o setor automobilístico também são setores que eu concordo que são demasiados taxados, tá? Eu acho que a gente podia sim diminuir as taxas de produtos importados, por quê? Especialmente porque a gente não investe, o governo só quer saber de taxar e não quer saber de investir, aquilo que eu falei. Então, nunca vai desenvolver uma indústria nacional disso. Precisa ter um projeto melhor. Então, enquanto não tem esse projeto, eu acho que a gente pode diminuir essa taxação, né, sobre consumo, porque isso é consumo, aquilo que eu falei anteriormente, Sim. e aumentar na renda. Porque o governo precisa o SUS precisa de dinheiro, a Previdência precisa de dinheiro. Então, a reforma de aumentar o imposto de renda para as pessoas mais ricas é imprescindível. Porque hoje o cara que ganha 10 mil e o cara que ganha 100 mil paga a mesma alíquota de imposto. Não existe isso no resto do mundo. Ô, Loconte, mas assim, você não acha que só o dinheiro que vem das empresas e também dos outros impostos, como IPTU, IPVA, já não seria o suficiente para o governo fazer saúde, educação? Porque a gente vê os maiores gastos com, às vezes, o judiciário, às vezes ali com o executivo, né? Sim, É um gasto muito grande que a gente vê. Então, por isso que, assim, eu nunca defendo mais impostos. Eu defendo a eficiência sim. do mercado como um todo, do Estado como um todo, né? Porque Estado grande é muito ruim para todo mundo. Essa frase é um pouco clichê, mas eu não defendo nem o Estado grande nem o pequeno, o necessário. Porque o nosso problema é justamente esse. É como a gente cobra os impostos, então a gente cobra mais do pobre do que do rico, e como a gente investe esses impostos. Então, realmente, a gente gasta muito com o judiciário, se a gente comparar com o resto do mundo, tá gasto muito acima, então seria importante a gente dar uma enxugada nesses gastos. Só que assim, no orçamento da União, isso não representa nem 3%. Então, é pouquíssimo dinheiro. Sério? 40% do orçamento da União é para pagar a dívida interna e externa. É claro que assim, essa dívida também é um problema dos nossos governos anteriores. O governo militar gastou muito, muito em dólar. Então não tem como a gente não pagar mais a dívida. O que a gente precisa é que o nosso país gere mais renda. Então, a gente precisa ganhar mais, né? Essa que é a nossa ideia. E como que a gente ganha mais? Sofisticando nossa cadeia produtiva. O que é sofisticar a cadeia produtiva? Então, por exemplo, Austrália. Aliás, melhor ainda, Nova Zelândia. Nova Zelândia, eles têm uma produção muito grande de leite. Só que eles não vendem o leite bruto, eles vendem o whey. O whey surgiu na Nova Zelândia e é uma empresa neozelandesa. Então, o que eles fazem? Eles pegam um produto que eles iam vender a, sei lá, $1, menos 50 centavos de dólar, e vendem a $10. Eles sofisticam isso. O Brasil, o petróleo. A gente vende petróleo bruto. Petróleo bruto, barril, muito barato. O que a gente podia estar vendendo? Refinado, podia estar vendendo gasolina, diesel, podia estar vendendo os produtos derivados do petróleo, né? Plástico, etc. Mas a gente vende tudo muito bruto. Então, esse que é um dos problemas principais. A gente precisaria dar esse salto, né? Que na economia a gente fala de armadilha da renda média, né? Quando o país ele chega numa posição confortável, digamos assim, que é de renda média, é difícil dele sair dessa posição, né? Que é o que o Brasil está hoje. Então a gente precisava para dar um passo além. Todos os países ricos já deram esse passo. Cabe ao Brasil dar. E aí, dando esse passo, a gente vai conseguir taxar essa economia e devolver para a sociedade. Então, por isso que a gente fala tanto dos países nórdicos, né? Você deve conhecer os países nórdicos, Noruega e tal. Eles têm um imposto maior que o do Brasil. Só que a economia deles também é muito mais avançada que a do Brasil. Ela é mais competitiva, ela é mais lucrativa. Então, e aí eu gosto de falar para as pessoas, tipo assim, eu sou mais capitalista que todos vocês. Por quê? Porque eu quero ajudar as empresas, eu não quero só sair da frente dela. E os países que conseguiram a riqueza foram justamente aqueles que souberam ajudar as empresas. Mas o livre mercado ele não funciona muito bem quando Ele funciona muito bem tem? depois que que você já tá em cima, né? Se você tá em cima, você tá bem. A metáfora que eu costumo falar é a seguinte: quando você vai criar o seu filho, primeiro você protege ele, você educa ele, e quando ele estiver pronto, você libera ele pro mundo, você deixa ele conquistar o mundo. Todos os países que se desenvolveram fizeram isso. Primeiro eles protegeram, financiaram, estruturaram, e aí quando eles estavam prontos, eles abriram o mercado, diminuíram os impostos e desregulamentaram. Então, o Brasil falhou nesse processo de proteção, a gente não soube proteger bem, e aí a gente não conseguiu, quando a gente se abriu na década de 90, a gente não conseguia competir de frente. Então, os Estados Unidos fez esse processo, protegeu sua indústria para a Inglaterra não quebrar eles, né? Então, durante o século XIX, os Estados Unidos protegeu. Quando eles estavam prontos, no século XX, eles se abriram para o mundo. E hoje os Estados Unidos têm pouco imposto justamente por isso, né? Porque eles já passaram por esse período de fermentação e depois eles se abriram, entendeu? Entendi. E você acha que o Brasil ele não tá nesse nível aí de competitividade Exatamente. ainda? Tipo assim, ainda falta um passo a mais ainda.
Falta muitos passos, infelizmente, porque é justamente aquilo que eu falei. Então, por exemplo, o cara quer abrir uma empresa de celulares aqui no Brasil. Vai vir a Samsung, vai destruir o cara. Vai comprar o cara. Vai comprar, exatamente. Inclusive, tem uma empresa de carros, eu vou falar Lecar, conhece? Não É brasileira. É Brasileira? uma empresa de carro brasileira que começou faz menos de 10 anos, carros elétricos, inclusive, a gente pode falar disso também. E aí veio a BYD e comprou a planta dela. Então, Rápido, né? rápido. Inclusive, aqui em São Paulo, quantos BYD você já viu? Um monte, toda hora, toda E esquina. quantos Tesla? Nenhum. Por quê? Porque o governo chinês injeta muito dinheiro na BYD e protegeu a BYD. A Tesla foi protegida, mas não foi muito protegida. Então hoje, por isso que o Elon Musk hoje pede essa proteção. Porque, cara, os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas, a China tem 1,5 bilhão. Para cada um americano, tem 5 chineses trabalhando. Nossa. Então, imagina, as plantas da BYD tem muito mais trabalhador que a Tesla. Toda hora fica chegando 200, 300 carros, né? Eu fico vendo umas Exato. notícias assim. E a China... Aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a China ela ganha por esse volume, né? Ela chega no mercado e cospe um monte de carro a um preço muito baixo e no fim do dia ela fecha no positivo justamente por esse volume, né? Ela ganha na quantidade, não na qualidade. Então, é difícil você competir com os chineses, é difícil você competir com os Estados Unidos. Por isso que eu gostaria que não fosse assim, mas eu só vejo essa única alternativa. A gente proteger determinados setores com tempo de validade, com estratégia e visando o melhor, e não aquele que é nosso amigo, entendeu? E você acha que no caso da BYD, ela pode quebrar a Tesla? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Veja bem, eu não sou nem um americanista, nem pra mim, tanto faz. Eu não vou passar pano pra China nem pros Estados Unidos. Mas eu acho que a Tesla, o mercado interno lá nos Estados Unidos, ela vai bem, entendeu? O que a Tesla não tá conseguindo é penetrar nos mercados externos, né? É exportar. Internamente ela vai muito bem, inclusive ela vende mais do que a BYD. O problema é que a BYD tá conseguindo penetrar especialmente nos mercados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então Brasil, Chile tem muito BYD. Na Europa, se eu não me engano, ainda tem mais Tesla do que BYD, porque lá eles têm mais renda. Mas nesses mercados que são emergentes, aí a BYD tá indo muito bem. Mas acho que não quebra a Tesla, não. Não, né? Não. Vai ser uma concorrente ali, né? Vai, uma concorrente ali nos Estados tipo Unidos. o Android e o iPhone? Exatamente. É uma boa analogia justamente porque o iPhone, ele é um produto mais conceituado aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é o oposto. Todo mundo tem iPhone e quem não tem é zoado de pobre, né? Aqui no Brasil é o contrário. Todo mundo tem Android e quem tem iPhone é considerado rico, né? Entre aspas, né? Mas lá é ao contrário. Então, o iPhone, ele é justamente um produto para uma renda superior. Inclusive, as fábricas do iPhone faliram na Índia. Por quê? Porque não tem gente pra comprar, não tem renda pra comprar. E aí lá o Android vende a rodo, os Samsungs, etc. Então é uma boa analogia mesmo. São produtos, um é com mais qualidade, outro é mais quantidade. E eles coexistem. A gente tem mercado para desse tipo em tudo, né? Chocolate, a mesma coisa. Cacau Show é um pouco, Copenhagen já é mais conceituado. E elas competem em nichos diferentes da economia. Diferente. Exatamente. Nossa, legal. Eu não sabia essa parte que você falou. Da Índia? É da Índia que tinha falido Pois a Apple lá, né? Então, faliu é uma palavra, não é a melhor palavra, mas é a palavra boa pra thumb. pode colocar, porque não tá errado, porque a planta fechou lá. A planta O indiana. pessoal não compra lá, eles Não preferem tem comprar. mercado consumidor. Porque às Inclusive, vezes sai caro pra eles, né? A renda é muito baixa. é muito baixa. Não tem McDonald's na Bolívia. Por quê? Não tem, é muito caro pros bolivianos. Então eles preferem comprar numa rede local, ali um lanchinho, do que o McDonald's, que é complicado, né? Porque aqui no Brasil a gente considera como uma rede básica. Só que como a Bolívia é tão abaixo, não conseguiu sustentar o McDonald's lá. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.